Bom dia, amigos. Hoje, dia 24 de novembro de 2024. Vamos dar início ao nosso culto matinal dominical. Vamos iniciar cantando um hino, depois eu vou ler um texto da Bíblia do profeta Isaías. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei, contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor. E por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei, contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, quer também te acolher, meu irmão. Vem fruir a incessante bondade que promana do seu coração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Eu vou ler Isaías, um grande profeta do Antigo Testamento, no capítulo 14, a partir do versículo 12. A majestade do Senhor. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela.
O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perfeito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, fez a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo que iniciamos a semana buscando, em primeiro lugar, estar em comunhão com o Senhor, orando, lendo a Bíblia, ouvindo o ensino da Tua Palavra. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Ensina-nos, Senhor,
a termos entendimento, sabedoria, para alcançarmos um coração sábio, um coração que te busca em primeiro lugar, um coração agradecido por tudo que o Senhor tem nos concedido, por tão maravilhosa criação que o Senhor fez e formou o homem para nela habitar. Obrigada, Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo amado, que nos deu esta oportunidade de virmos ao mundo e de escolhermos estar com o Senhor, de viver para o Senhor, e não como os demais homens que vivem para si mesmo. Esteja, Senhor nosso Deus, nos fortalecendo, nos dando mais e mais fé, mais esperança, mais amor, mais perseverança no Senhor. Acolhe-nos, Senhor, no teu jardim de oração, onde queremos estar em comunhão com o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo amado. Fala conosco agora, através do estudo bíblico da tua palavra. Amém. Virar para onde? Não, deixa. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Eu gostaria que os irmãos abrissem hoje para nós começarmos uma reflexão por alguns domingos a respeito de um tema que é relevante para cada um de nós. A respeito do coração. O que é o coração? A gente pensa numa bomba cardíaca que bomba o sangue para todo o corpo. É uma realidade. Mas espiritualmente a Bíblia fala a respeito de coração. O que é o coração? É claro que é um tema muito vasto. Nós vamos fazer uma comparação entre o contexto do coração físico e o contexto do que é o coração para o homem interior, espiritual, contexto de um coração para a vida biológica, contexto do coração para a vida espiritual, para a maturidade espiritual, como nós já falamos. E pediria que os irmãos abrissem em Provérbios, capítulo 4, fazer uma leitura a partir do versículo 20. Aqui está falando a respeito de uma exortação paternal, como se Deus falasse para nós que fomos por Ele formados, para que junto deles pudéssemos administrar todas as coisas criadas. Então nós queremos começar lendo o que ele diz. Provérbios, capítulo 4, a exortação paternal. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina teu ouvido. Veja que Deus trabalha com a essência daquilo que é vida, palavra. E a segunda coisa, que é o alimento necessário para que haja vida plena. Inclina o teu ouvido para ensinamentos. Então Deus quer nos ensinar. E é muito importante isso. Segundo ponto, versículo 21. Não os deixes apartar-te dos teus olhos. Veja, ouvido. Segunda coisa que ele trabalha aqui são olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos e tudo que nós podemos perceber vão ao coração. São sentimentos que carregam ao coração.
O alimento não vai ao coração, como também o ar não vai ao coração, vai ao pulmão. E o interessante, nós entendemos que tudo que entra nos nossos sentimentos, eles carregam para o coração, e para o coração vão as essências que entram pelo ouvido, pelos olhos e por aquilo que a gente percebe. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo, aqui no sentido pleno, soma como um todo, o corpo físico, a alma e o espírito, como o homem é composto. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. É sobre isso que eu quero trabalhar alguns domingos. Guarda o teu coração. E nós precisamos entender esse sentido do coração, biblicamente, o que ele está se referindo como alma e espírito, o que faz parte do que nós chamamos o homem interior. Porque dele procedem, do coração procedem as fontes de vida. Desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia e afasta, 2 verbos. Segundo, os teus olhos olhem direito. Veja, visão é um elemento muito importante, como nós vemos as coisas e as entendemos. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, a maneira como andamos, caminho, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É sobre isso que eu quero trabalhar hoje, iniciando essa reflexão sobre o coração, falar um pouquinho a respeito disso. Então, nós sabemos que, olhando o coração no sentido físico, como o órgão que proporciona o sangue para todo o nosso corpo, ele tem 4 partes. É dividido em átrios e ventrículos, por onde o sangue passa, é bombeado, e ele mantém a vida existencial biológica, o sangue circulando. E esse sangue circulando, além de ter os seus nutrientes, também tem oxigênio, como também ele traz os catabólitos e traz também o CO2, depois das células utilizarem a essência do que é próprio para manter a vida biológica. Isso é feito um processo dentro do nosso organismo. Mas a pergunta é o que é o coração agora, para nós entendermos o contexto espiritual que a Bíblia quer falar. Espiritualmente, na Bíblia, a palavra coração representa a vida do homem interior. A sua alma e a sua conexão, isto é, a sua consciência de comunhão para com Deus. Isso é que forma o que nós chamamos o coração. E nós sabemos que quando Deus formou o homem, diz que ele colocou no coração do homem a eternidade. Então o homem foi criado e depois ele foi formado. Criado antes de ser formado. Então o homem interior precede o homem exterior, que foi feito um tabernáculo para o homem interior habitar e juntamente com Deus, interdependente com Deus, expressar Deus com a sua vida física, no mundo em que ele nos colocou, físico, existencial. Então vamos entender um pouquinho esse contexto que é do coração. Então, como o coração tem partes, eu quero começar hoje falando que também a palavra de Deus, quando ela entra pelo ouvido, ou nós a lemos com os olhos, elas entram e nós temos a percepção dela dentro do nosso coração, no nosso homem interior. Então, ela é um caminho que passa pelas condições que nós
já mencionamos em alguma oportunidade. Quando nós fazemos essa leitura, fazemos ela usando um contexto físico. Olhos, ouvidos e a palavra que nós vemos e ouvimos, elas penetram, entram por esses canais e nós passamos a percebê-la. E agora vamos fazer o que nós chamamos um discernimento do entendimento de como que ela caminha, como um sangue que passa pelo átrio e depois vai para o ventrículo, depois ele vai para o pulmão, oxigena, faz uma troca do CO2 e oxigênio para que haja a manutenção da oxigenação desse sangue, vida, volta para o coração, vai átrio, depois sai pelo ventrículo e vai para todo o nosso organismo e dá o sentido da manutenção biológica da vida. O sangue, a essência de todo o contexto da própria vida. A palavra de Deus também, ela é viva e ela é eficaz. Hebreus 4,12 diz que ela entra entre juntas e medulas e também ela divide, ela faz uma separação entre alma e espírito. Então o coração, que compõe o homem interior, ele é muito parecido com esse coração biológico que nós conhecemos, e ele tem compartimentos. E esses compartimentos eu quero trabalhar alguns domingos para a gente poder entendê-los. O primeiro compartimento que tem é que ela entrando ou pelo ouvido ou pela leitura e nós percebendo, ela vai em direção ao que nós chamamos o coração, para esse contexto do homem interior. Enquanto o nosso coração físico expressa emoções, sentimentos, a mesma coisa também acontece com esse coração interior, que muitos no passado pensavam que o coração era a relação desses sentimentos, dessas sensações que as pessoas tinham, dessas percepções que ela tinha. Mas hoje nós conhecemos e é revelado hoje de maneira muito mais clara, e Jesus deixou isso muito claro para nós em várias situações. Quero trabalhar algumas hoje, depois vou dar continuidade domingo que vem, porque o tema é muito vasto. Então, o primeiro compartimento que entra como o átrio, primeiro recebe o sangue que está voltando sem oxigenação. Ele bomba para o ventrículo, que joga depois para o pulmão, para a oxigenação, e o sangue volta a circular, pegando os nutrientes e deixando os catabólicos, pegando oxigênio, deixando o CO2. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Jesus mesmo falou que ele, como um bom semeador, ele lança a semente e uma parte cai naquilo que chama assim a terra batida. Esse contexto que ele chama de terra batida é aquilo que é o convencional, por onde tudo aquilo que entra em nós passa primeiramente. E diz que muitas vezes vai para nosso cérebro, mas a gente não medita a respeito disso. E às vezes a gente ouve por ouvir e aquilo lá passa, não permanece. Então, o primeiro compartimento que a palavra de Deus passa depois que entra pelo ouvido, ou que nós vemos, lemos e percebemos, ela vai exatamente para um lugar na nossa alma chamado mente. E é na mente que ocorre o que nós chamamos os pensamentos. Então, esse é o primeiro ponto, os pensamentos. E nós precisamos conhecer essas verdades para a gente poder ter uma vida plena. Aquilo que nós falamos no comecinho de novembro, sobre a maturidade espiritual. Como se adquire isso? Então eu quero trabalhar um pouquinho como isso funciona. Depois do pensamento, passa para o contexto do sentimento, isto é, das emoções. Quer sejam boas ou não, é filtrado ali. Antes que aconteça realmente a expressão da vontade. Se tem ligação com Deus, ela vai ser oxigenada, essa palavra, para que a vontade seja uma expressão da vontade de Deus. Se não for, ela não vai estar bem oxigenada e vai voltar para o coração sem a oxigenação
do que Deus está falando a respeito através da sua palavra. Não há entendimento. Mas muitas vezes a palavra que entra na nossa mente gera o que nós chamamos a imagem, os pensamentos, imaginação. Ela, quando entra no sentimento, ela encontra um lugar que é muito duro, difícil, são como se fossem pedras. Não tem terra fértil para desenvolver essa palavra. Ela até nasce, mas logo seca, morre com o calor do dia. Depois, ela vai para a vontade. E nós queremos, às vezes, fazer a vontade sem ter esse processo da oxigenação. E muitas vezes assim a fazemos porque o mal tirou-nos da comunhão com Deus. E aí o que acontece? Essa palavra agora, ela passa no contexto da vontade, eu vou fazê-la sem ter uma oxigenação, sem ter uma consciência clara para com Deus, porque eu fiquei afastado e individualizado. Comecei a procurar meus próprios interesses. Então nós precisamos entender como caminha essa palavra. E é isso que é muito importante para nós entendermos como circula o sangue, como circula a palavra e como essa palavra, que é viva e eficaz, pode fazer vida em cada um de nós, como também pode, em determinados momentos, não fazer vida. Mas diz que quando ela cai na consciência, ela cai numa boa terra, aí ela produz frutos. Mas antes de cair na consciência, a vontade, muitas vezes, leva-nos a ver o mundo. E aquilo que Jesus falou, a semente cai, mas o contexto secular do mundo sufoca a palavra, porque o homem começa a ter um desvio do entendimento do que Deus revelou. E não produz, chega até a nascer, mas não frutifica. Mas a que cai numa consciência faz com que haja uma transformação da consciência humana. E aí a consciência, não só para comigo, a meu respeito, também para com Deus e também para com o meu próximo. Isso gera uma transformação para que o meu coração agora possa ser retornado, ou restaurado, ou regenerado, como Deus havia feito lá no princípio. Quem fez isso foi Jesus Cristo. E Ele nos ensina isso no transcorrer da sua caminhada e os seus encontros com os fariseus, com os saduceus, com os pecadores, com os publicanos, com as meretrizes, com todas as pessoas. A conversa que ele tinha, ele procura, através dela, deixar alguma coisa assim bem clara para nós, como agora, pequenos cristos, entendemos como isso acontece também conosco e como nós devemos, na maturidade, conhecer, não só como nós vemos, como diz a palavra de Deus. Já nós não conhecemos mais como vemos, mas agora nós conhecemos o íntimo de cada um, de cada pessoa. Então, como que nós podemos conhecer uma pessoa muito mais profundamente do que aquilo que nós apenas ouvimos e vemos e fazemos conjecturas de um entendimento que nós achamos que é certo e verdadeiro? Mas quando nós temos a revelação de Deus e ela nos revela como isso acontece, nós passamos a ter de uma maneira clara o verdadeiro sentido que ele disse aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Essa é a primeira coisa que ele coloca. E a palavra de Deus é o verbo, e o verbo é o próprio Cristo. Atenta para o Cristo. Então, quando nós enfrentamos situações e tem relatos bíblicos em que aparece o Cristo e mais alguém com necessidades, muitas vezes, quando nós não crescemos o suficiente, nós nos identificamos não com o Cristo, mas nos identificamos com aqueles problemas que nós lemos, em que ele encontra com as pessoas. E soluciona isso para as pessoas. Por isso que ele diz, homens de pequena fé, por que vocês não fazem isso? Então, ele deu já as condições para nós
como filhos por adoção agora em Deus, expressarmos agora a condição que Ele já nos deu com autoridade para fazer isso. E nós não fazemos. E por que nós não fazemos? Porque nós não entendemos o processo. E o nosso coração ainda continua enfermo pela condição do pecado que gerou no ser humano um contexto da individualidade. E ele deixou de pensar em nós e começou a pensar em si exclusivamente. Buscar os seus direitos, seus privilégios, seus interesses, mas sem entender o contexto da justiça do reino de Deus que nós já falamos. Então nós já sabemos que a palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela vai penetrar entre alma e espírito, e entrando ali, ela vai fazer uma transformação na consciência do homem. E aí haverá uma transformação para que o homem possa tomar decisões sábias. E não fazer apenas escolhas, mas tomar decisões. Então nós vamos ver nessa sequência algo que é muito interessante, que o coração do homem, a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, que dela procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração precisa ser guardado. Por isso que ele falou, versículo 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por que ele tem que ser guardado? Guardado não é um sentido de escondido. Guardado no sentido de ser preservado. Guardado no sentido de compreender o que pode entrar, o que não pode, o que entra, o que não entra. E tomar muito cuidado, porque ele fala o coração precisa ser guardado, ele precisa ser também transformado e purificado. Então ele precisa ser guardado por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Por que ele tem que ser transformado? Porque ele é enganoso. O mal levou-nos a pensar. Vamos pegar o primeiro lugarzinho por onde entra a palavra de Deus. A palavra de Deus chega a nós e nós começamos a pensar. Então nós, pensando, nós podemos entender e não compreender as coisas. E quem entende, na realidade, ele não compreendendo, ele não tem a verdade. Ele tem uma pseudo-verdade, um pseudo-conhecimento, porque a compreensão é que vai dar o conhecimento. E o entendimento do homem é o grande problema que nós enfrentamos. A humanidade enfrenta o grande problema, porque ele entendendo para ele o que é certo, ele vai pautar sua vida nisso que ele acha que é certo e vai morrer por isso que ele acha que é certo. E não vai mais dar ouvido ao que a palavra de Deus está falando. Então, Jeremias 17:9, porque a gente vê que o coração precisa ser transformado porque é enganoso. Jeremias 17:9. Ele é duro, como eu falei, ele é endurecido pela condição do próprio mal que entrou nele. Entrou o bem e o mal. São duas coisas que participou agora do coração. E a eternidade ficou sem o homem compreender o que fazer. Embora tenha ela e a busque incessantemente. Mas foi perdido. Porque busca os seus próprios interesses. Ele perdeu o propósito da sua vida em relação de uma interdependência com o Criador. E Deus nele e através dele. Também nós temos que ele tem que ser purificado. Isso é, ele tem que ser oxigenado pela condição do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ter esse contexto de uma inspiração, para expirar, para podermos respirar e expressarmos a vida. Como o sangue circula, a palavra de Deus também circula. E o primeiro lugar que ela passa é o que nós chamamos o coração. Veja o que Jesus fala a respeito dele para nós fundamentarmos um pouquinho mais o que Jesus menciona. Ele diz o seguinte, em Lucas 4,45, Jesus revela que o coração é como um tesouro que pode conter o bem e o mal. Então, ele contendo o bem ou o mal, o homem, do bom tesouro do seu coração,
vai expressar o bem. E do mal, o tesouro do seu coração, vai expressar o mal. Porque ele fala, a boca, guarda isso, meu querido, é sobre isso que eu quero trabalhar e fechar esse pensamento hoje, que é o primeiro lugar por onde a palavra de Deus passa e tem que ser compreendida. Porque pela boca é que expressa o que está o coração cheio. Você quer entender esse processo? Senta e escuta alguém. Vê o que ele fala. Vê o que ele mais menciona. Vê expressões de sentimentos que essa pessoa expressa. E você já vai começar a ver com os olhos do coração. E não mais ver a pessoa, mesmo que ela tenha um sorriso, mesmo que ela esteja esboçando uma alegria. Mas você vai ver que muitas vezes a palavra que sai do coração dela está expressando a essência de um problema que ela apresenta no seu íntimo. Nós vemos Jesus conversando, que eu quero encerrar agora, em 2 pontos. Vou pegar um exemplo só, para a gente já ir entendendo. Eu poderia pegar vários. Conversando com os fariseus. Quantas vezes ele conversando com os fariseus, ele diz para eles, eu sei, eu conheço os vossos pensamentos. Veja como Jesus entrava no mais íntimo do ser. Ele nunca diz, eu conheço o seu espírito, mas eu conheço os vossos pensamentos. Por que ele falava, eu conheço os vossos pensamentos? Que são pensamentos maus e não bons. Então nós precisamos, quando nós vivemos maduros, entendermos essa primeira realidade, por onde essa palavra está passando e como que está o coração daquele que está conversando conosco. E aí nós podemos entender e ajudar. Não é para dar solução para ele. Jesus não deu nunca solução para ninguém. Às vezes ele voltava a questionar aquela pessoa com uma nova pergunta. Ou contava uma parábola. Ou ele começava a conversar, mas não dava solução para aquilo que ele entendia. Muitas vezes Jesus foi questionado. Qual o grande mandamento? Aí ele virou, como que você pensa? Qual é o teu pensamento a respeito? Aí ele deixou ele falar. Ele falou, certo. Amar a Deus e ao próximo. Vai, faça isso. Ele falou, mas quem é meu próximo? Aí ele teve que contar uma história. Jesus, ele não diz o que o outro tem que fazer. Jesus ouve e respeita o outro, mas ele dá condições para o outro compreender que ele agora pode achar solução dentro dele mesmo. Olha que coisa incrível. Eu vou pegar aqui, por causa do tempo, é óbvio, o caso da mulher samaritana. Eu quero deixar claro que está lá em Deuteronômio 8:2. Deus prova para saber o que está no coração da pessoa. Muitas vezes, encontros que nós temos, como Jesus teve muitos encontros, ele nunca quis dar uma solução. Mas ele sempre deu a condição para a pessoa ter uma plenitude de uma vida nova, uma vida transformada. Então ele faz com que ocorra transformações sem dar nenhuma explicação se o entendimento está certo ou se está errado. Então eu gostaria que você abrisse agora João capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura só para ver um ponto que às vezes passa desapercebido por nós a respeito do encontro de Jesus com uma mulher em Samaria. João, no capítulo 4, sobre a mulher samaritana, diz o seguinte: Jesus foi passar por uma região chamada Samaria. Era necessário atravessar a província de Samaria. A gente sabe que o próprio texto explica que os judeus não se dão com os samaritanos, vamos entrar nesse contexto, que os samaritanos não se dão com os judeus. Havia um contexto rixoso na época entre essas duas etnias, ou essas duas condições. Versículo 6 do capítulo 4. Estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto a uma fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Hora primeira, 6, hora terceira, 9, hora sexta, por volta de meio-dia. Ele sentou lá na hora sexta e você vê que ele está fazendo uma caminhada, passando, e veja que é um momento assim, ímpar, único, de um encontro. E aconteceu esse encontro. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Veja que é interessante. Jesus veio para salvar. Ele poderia já começar a falar com essa mulher a respeito, que ele é o Salvador, que ele veio para salvar. E tudo que a gente consegue é fazer isso com as outras pessoas. Não, Jesus estava ali, ele fez um pedido para essa mulher. Guarda isso, queridos, guarda isso. Para que a gente possa aprender com Jesus como que circula essa vida, essa palavra dentro de cada um de nós. No nosso pensamento, em primeiro lugar. Antes de ir para a nossa emoção. Então ele veio para a mulher e falou assim, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Na hora que ele falou, dá-me de beber, essa senhora começou a falar alguma coisa, ou pensar alguma coisa. Mas o texto diz, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. O que é necessário por uma vida que está caminhando uma certa distância? Beber, sede. Comer, fome. Os discípulos foram buscar comida e ele sentou junto a essa fonte, nesse poço, que é chamado Poço de Jacó, em Sicar, e aparece essa mulher para tirar água. Veja que momento importante que acontece com as nossas vidas também, só que a gente não percebe, a gente começa a querer dar instrução, mostrar, falar para o outro. Não, Jesus não, ele pediu para ele uma coisa, falou, dá-me de beber. Então ele disse à mulher samaritana, como? Veja como é interessante esse como sendo tu judeu. Já viu que ele era judeu. Alguma coisa ela percebeu nele, pelas suas características, vestimento, o contexto do ser, a maneira de falar, o tipo de expressão, não importa. Como, sendo tu judeu, pede para mim, samaritana, água. Está vendo como nós não sabemos conversar? Aproveitar as oportunidades? Ela viu Jesus como quem? Primeira coisa, ele olhou no sentido, como ele está vendo, físico. Esse camarada é judeu. E já pensou nela, pensamento, está vendo a palavra? Pensamento. E eu sou uma samaritana. Aí, nós, no nosso pensamento, nós construímos uma realidade em relação ao outro. E Jesus nunca quis isso. E ele continua. Como sendo a mulher, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí tem uma explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas não é só isso, era um problema não só no contexto de raça, ou de pátria, ou de pensamento, mas muito mais também no sentido de gênero. Um homem não se fala com uma mulher, principalmente sozinho, num poço. Não se fala, ainda mais sendo um contexto étnico totalmente distinto. E aí, que é mais interessante, ele quebra tudo isso. Ele vai quebrando essas coisas. Primeiro, ele não questionou nada. Ele só pediu o que ele tinha, sede, dá-me de beber. E nós sabemos que quem dá um copo de água fria a um pequenininho, que é esse que aceitou a Jesus, que crê em Jesus, como Jesus nesse momento, um pequenininho, não se importa. Mas ela já estava questionando, pensamento, já parou aí, pensamento, estava bloqueando todo ela, porque aí vem o sentimento. E aí fala o seguinte, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, se você conhecer a dádiva de Deus, primeira coisa, se você entendesse que Deus é amor, que Ele não está se preocupando com esse contexto étnico, o contexto de gênero, se você entendesse que Ele não está preocupando com essas coisas,
você não criaria esses preconceitos. Inclusive, você vê que ela vai agora começar a ver Jesus de uma outra maneira. Nem preconceito, inclusive religioso, que separava esses dois povos por um problema do contexto de onde adorar. E aí ele diz, e quem é o que te pede? Se você conhecera. O grande problema nós é que nós lemos lá em Provérbios 4 que ele falou que nós somos ensinados por Deus. Então Deus quer nos ensinar a viver de uma maneira plena, completa, para entender como esses processos acontecem dentro dos nossos corações. Por isso que ele falou, dá-me o teu coração. Deus não pede nada, ele falou, dá-me o teu coração. E quando ele pede é para dar algo maior. Dá-me de beber. Você vê que Jesus está querendo dar algo maior para ela. Mas ela já ficou impedida no como. Como você sendo um judeu fala comigo? Como você sendo homem fala com uma mulher? Como você sendo lá dos que adoram em Jerusalém, vem agora aqui pedir para mim que adoro aqui em Samaria. Mas se você conhecer o dom de Deus, se você conhecesse o amor de Deus, a graça de Deus, e aí ele falou, e quem é que te pede? Dá-me de beber? Tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Jesus não dá a solução para ela. Jesus agora dá alguma coisa que ele pediu e ela não tinha entendido nem o dom de Deus, conhecimento, e nem o conhecimento de quem é Jesus. E ele começa a levá-la para o conhecimento, não só de Deus, mas Jesus sem dar nenhum contexto de explicação. Nada. Ele vai numa conversa. Mas se você pedisse para mim, eu te daria água viva. Essa mulher já despertou nela, falou assim, água viva? Tá vendo? Ele já trabalhou o primeiro contexto do pensamento já nela. Como esse judeu pode dar água para mim, água viva? Aí ele diz o seguinte, respondeu ela, Senhor, tu não tens com o que eu tirar. Como você vai tirar água desse poço? Você não tem a corda, você não tem o balde, você está pedindo água para mim, como é que você vai tirar? Ela não sabia que ele estava podendo tirar do seu íntimo água viva, vida, espírito, para que ela pudesse ter solucionado os seus problemas, inclusive ir lá buscar água. E o que é mais interessante, ele diz o seguinte, tu não tens com que tirar? O poço é fundo, onde pois tens a água viva? Aí começou a interessar por uma outra conversa. Jesus não questionou nada. Jesus continua, e veja o que ele fala. E aí ela falou, como é que você vai tirar isso? E aí ele fala mais, és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Você está vendo? Como a pessoa, além de preconceito e tudo mais, ela tem um contexto de autojustificação e de um entendimento que para ela é certo e ela vai morrer daquele jeito. Não tem ninguém maior do que o nosso pai Jacó. E Jesus estava ali, que é muito maior porque é o próprio Deus, na forma humana, falando com essa mulher. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ela voltou para a situação antiga. O entendimento dela era aquele lugar, o poço, a condição, a espiritualidade, tudo para aquele lugar. E Jesus estava querendo falar uma coisa transcendente, muito maior, para que ela conhecesse tudo que ela já tinha dentro, mas que ela não tinha conhecido, porque ela começou a entender de forma errada. E todo entendimento que nós temos errado e achando que é certo, nunca vamos chegar a uma verdade, e vamos viver e morrer por aquilo. E agora Jesus faz a seguinte consideração. Então ela diz, és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, tá vendo? E bem assim, seus filhos e seu gado. Aí Jesus faz a seguinte afirmação. Quem beber dessa... Tá vendo? Ele não está corrigindo nada, ele está conversando. Mas quem beber dessa água, essa água física desse poço, vai voltar a ter sede. É como que dizendo assim para ela, você está vendo, você não está vindo buscar água aqui sempre? Mas eu quero te dar uma água que você não vai mais precisar ficar preso a ninguém, ficar livre, ficar
livre de um monte de problema que você está tendo e sobrecarregado. Você está sobrecarregada de problemas. O primeiro já é esse contexto já de preconceito, de etnia, de gêneros. Eu estou quebrando tudo. E ele foi quebrando conversando. Só conversando. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Veja como é um contexto evangelístico maravilhoso, transformador. Em pouco tempo essa mulher chuta o balde. Essa água que eu lhe der nunca mais terá sede. Para sempre. Se está falando nunca, já está definindo para sempre. Mas nunca mais. E é para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como que eu vou falar da eternidade para uma pessoa que está pensando num poço, Jacó pensando num contexto de um entendimento, presa ao entendimento, achando que é a verdade dela, exclusiva dela. Você não muda isso. É conversando e revelando o que você pediu e o que você dá. Um filho de Deus não vem para ser servido, um filho de Deus vem para servir. Mas ali começou uma conversa assim informal e ao mesmo tempo transformadora daquele que é um filho de Deus. Porque nós agora, em Cristo Jesus, recebemos o espírito de adoção, não mais o espírito de escravidão que nós estávamos sujeitos, mas de adoção de filhos e filhas para expressarmos esse Deus. Numa conversa fortuita, normal, a gente não diz o que o outro tem que fazer. E nem diz quem nós somos. Apenas leva a despertar algo naquela pessoa que ela já tem lá dentro. Que ela tem a eternidade lá. Mas ela não sabe trabalhar esse processo. E Jesus só desperta isso no seu âmago. E essa mulher tem o entendimento. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Espera um pouquinho. Aí você para e pensa assim, essa mulher, primeiro, foi pedido a ela, dá-me água. Ela começou com como. E Jesus se preocupou com o como. Vamos conversando. Não saiu água nenhuma até agora. E ele não bebeu água nenhuma. Também não morreu de sede. Embora tivesse com sede e cansado. Não estava tocando. O que é mais interessante é que agora essa mulher fala para ele: dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O que é mais interessante é que quando ele faz essa afirmação, você está vendo que ele não está dando solução nenhuma. Solução para ela, se ela tem que dar, se ela não tem que dar, por que tem que dar, quem é o melhor, quem é o pior, vou discutir. Não discutiu nada. Ele só vai trabalhando o contexto da conversa que começou. O que chega nesse contexto de vai buscar teu marido e vem cá? Que ela não tem marido, ele falou: você já teve 5, e esse que é teu marido não é o teu marido. E aí o que acontece? Porque, falando 18, 5 maridos tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissesses com verdade. Até agora, tudo que ela tinha era o entendimento dela do certo. O único fato real, de verdade, é que ela tinha esse contexto de uma vida que já tinha sido trocada por muitas situações. Uns acreditam um sentido religioso, outros acreditam um sentido do contexto secular mesmo, casamento mesmo, marido mesmo. Outros consideram essa mulher pegando essa água nesse horário como sendo uma mulher que trabalhava para um sistema religioso. Cada um discute o que quiser aqui, mas Jesus faz uma afirmação que é interessante. Isso dissesses com verdade. Como se ele estivesse falando assim: você está procurando encontrar a solução dos seus problemas. E a solução dos problemas não se resolve pegando a água, mas é recebendo uma água que Jesus
podia dar para ela. Veja, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. A conversa começou ela vendo Jesus como quem? Um judeu. Conversando um pouquinho mais com ele, viu que ele não era apenas um judeu, que tinha alguma coisa mais para dar. Porque ele estava falando de conhecimento, dom de Deus e quem era ele. E ele agora oferece. Ele não obriga, nem impõe, ele oferece. Se você pedisse para mim agora, eu te daria uma água viva. Aí a conversa continua. Até que ela fala o que ele diz. Isto você falou com verdade. Realmente, você está procurando, está servindo, está fazendo, está trabalhando com essa água. Esse horário não é para vir buscar água mesmo. A mulher vem buscar o cedinho, não vem agora nesse horário do meio-dia. O meio-dia vem porque não quer se encontrar com outro tipo de mulher. Então tinha algum outro serviço que está prestando. Por isso que eu considero que seja um contexto religioso. Aí, o que é mais interessante agora, vai fechar. Nossos pais adoravam nesse monte. Pera, o que tem que ver com adoração aqui? Está vendo como Jesus foi levando ela? Numa conversa comum, ela mesma foi descobrindo algumas coisas que são interessantes. Ela foi desestruturando, desconstruindo o seu entendimento que ela tinha em relação a ele. E foi quebrando as barreiras. Foi quebrando os contextos de preconceitos, de gênero e tudo mais que ela tinha, que Jesus não tinha. É isso que ele nos ensina, quebrar esse contexto de preconceitos. E aí ele diz, pô, ele sentava com todo mundo. Nosso pai adorar nesse monte. Vós, entretanto, ainda pensando no contexto judaico, dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Então ela tinha conhecimento. Ela sabia, ela se relacionava com um grupo de pessoas que sabiam um contexto religioso, de adoração. Veja onde está chegando. Adoração. E ele não falou nada de adorar. Jesus aproveita tudo isso e começa a fazer brotar nela o que ela já tinha dentro, que Deus já colocou lá no princípio em cada um de nós, abençoado para ser essa expressão de Deus. Sem precisar de lugar, sem precisar de templo, de nada. E aí ele continua, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando aqui um contexto verdadeiro. E ela começa a compreender porque ela, como samaritana, teve já relação num contexto judaico, porque nada mais é do que uma expressão judaico-samaritano, que foi vivendo uma situação distinta para adorar de uma forma distinta também. Presta atenção o que é interessante agora. Mas vem a hora e já chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E veja que ela fala no 25. Eu sei. Saber é uma coisa. Entender é a outra que prende às vezes o ser humano num contexto que ele acha que é certo, mas que não é a verdade. É um sofisma que cria-se na mente, no pensamento. E veja o que acontece. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Olha onde Jesus levou essa mulher no seu pensamento. Eu sei. Há de vir o Messias. Então ela sabia que viria o Salvador, o Messias. Era o que os judeus esperavam. É que os samaritanos também esperavam. Há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Eu quero encerrar aqui para mostrar que o único lugar nas Escrituras do Novo Testamento em que Jesus se revela assim, clara, assim, no top, dizendo, eu sou o Cristo. Para todo mundo ele não falava isso. Ele usava figuras. Mas agora, ele fala claro, em alto e bom tom para essa mulher. Você estava esperando ele? Eu sou o Cristo.
Eu sou esse que você está esperando há muito tempo. E você está procurando encontrá-lo, servindo de várias maneiras, mas ainda está com a tua alma e o teu coração ainda cheio de problemas. Porque você ainda não compreendeu essa verdade. Olha o que acontece para nós encerrarmos. Eu sou o que falo contigo. Mas ela não disse, quando foi para a cidade de Samaria, não disse, encontrei o Cristo. Ele falou, venham ver, eu encontrei um homem que falou tudo a meu respeito. Olha, tudo a meu respeito. Não, ele não falou nada a respeito dela. Ela falou e Jesus só deu a direção de coisas que estavam dentro dela e fortaleceu a sua fé para ela se encontrar de novo com aquela pessoa que Deus havia formado lá no princípio, que o pecado havia distorcido. Está tudo dentro de cada um de nós. A eternidade já foi colocada, está dentro de cada um de nós. Por isso que a fé é aquilo que nós não vemos, mas que já está em nós, mas nós nem sabemos que a temos. Vou continuar isso domingo que vem para a gente entender que muitas vezes a gente está fazendo oração, pedindo coisas que nós somos a própria resposta. E é Deus que está pedindo para nós. Nós precisamos entender tudo isso. E aí termina esse pensamento, quando a mulher deixou o seu canto, foi à cidade e disse àqueles homens. Que aqueles homens? Que aqueles homens? Aqueles com os quais ela se reunia, tinha um contexto de formar uma comunidade e que tinha esses pensamentos todos. E ele fala, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele não falou tudo que ela tem feito, ele simplesmente fez ela enxergar de novo lá aquela mulher que Deus havia feito num propósito para ser uma expressão desse Cristo onde ela se encontrava. Quando ela se encontrou com esse Cristo, em poucos momentos ela teve essa transformação, saíram para a cidade e foram com ele. E agora encerrando, nesse ínterim, os discípulos rogavam dizendo, mestre, come. Mas eles disseram, uma comida tem para comer que vós não conheceis. Pronto. A mulher não conhecia Jesus. Os discípulos também não conheciam. Está vendo? Andando com Jesus não conheciam. O que era necessário à vida? Água. O que era necessário à vida? Comida. Os discípulos fazendo comida. A mulher podendo dar água. Os dois agora se encontrando, nenhum. Nem quem estava com Jesus, nem estava sem Jesus. Conhecia. Mas a mulher esperava o Cristo. E ele se revela. E agora o que é interessante, aí os discípulos diziam uns aos outros, ter-lhe porventura alguém trazido alguma coisa para comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida. Agora ele fala com os discípulos. Olha que interessante, a bebida com a mulher, não conhece. Espírito Santo, água viva. Os discípulos, a comida, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Mas não dizei vocês que ainda há 4 meses para a ceifa? E agora eu quero encerrar dizendo que ele falou, o ceifeiro e aquele, e o semeador é o outro. Um semeia e outro ceifa. Já está na hora de começar a ceifa. Eu sou o bom semeador e vocês vão ser o ceifeiro. Está na hora de começar a ceifar. E por que nós não conseguimos ceifar? Porque os nossos corações já começaram endurecidos logo no princípio, em como pensamos e como já sentimos, bloqueou todo o processo. E a nossa vontade nunca se faz, nunca se realiza. E aí ele diz assim, eu vos enviei para ceifar. Jesus é o bom semeador. Ele agora está enviando a gente para ceifar o que não semeamos. Então ele colocou as pessoas agora, e ele colocou a condição para elas se encontrarem com ele. E agora nós só temos que fazer o quê? Colher. E como que a gente vai colher? Aprendendo com Jesus. Aprendendo como? Não. Aprendendo a ser um quem, que encontrando com um que não entendeu o pai, por isso que comecei com o contexto paternal. Filho meu, ouça as minhas palavras. Jesus então agora faz algo maravilhoso. Ele fala, eu semeei e já está na hora de começar a ceifar. Veja, os campos estão brancos.
que a gente possa entender essas palavras de Jesus para conhecer o primeiro pontinho do nosso coração e o segundo, que é o sentimento que muitas vezes nos bloqueia no contexto de como pensar, impedindo da gente agir, porque não temos a oxigenação suficiente da inspiração do Espírito para entendermos que todos nós somos a mesma farinha, viemos da mesma essência, terra, formada do primeiro Adão, mas que em Cristo Jesus somos uma nova criatura, e diz na sequência, eu vou falar domingo que vem, em que Deus diz que agora Ele vai colocar um coração novo em cada um de nós e um espírito novo, para que a gente possa não só deixar de ser criança, cheio de contexto no coração de sofismas, para ter um entendimento claro, para ser uma expressão de um pequeno Cristo onde nós existimos. Que Deus abençoe, e a gente vai continuar domingo que vem nesse tema. Como nós somos privilegiados em ouvir essa palavra maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida do Michel, porque Deus tem revelado para ele, ele tem transmitido essa palavra que começou de uma maneira tão simplinha e chegou nessa maravilha. Assim como Jesus começa numa conversinha informal e chega numa verdade maravilhosa. Glória a Deus. Vamos cantar uma música? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos ensina através da Bíblia, através dessa mulher samaritana. Amém. Obrigada, Senhor, por mais um domingo em que pudemos iniciar a semana buscando em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, a tua palavra, a comunhão com o Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho. Ensina-nos a tua verdade para caminharmos nas tuas veredas e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas andarmos firmes no caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós, como o caminho que o Senhor traçou para a mulher samaritana. Obrigada, Jesus querido, Jesus amado, fica conosco sempre, Senhor, e que nunca nos esqueçamos de te agradecer por tudo. Obrigada, Jesus querido.
Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas palavras de Deus, sempre confiantes nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe a todos. Amém.